E aí pessoal, tudo bom com vocês? Hoje a aula é sobre como diminuir a taxa de cirurgias revisionais próprias. Mas antes de mais nada, eu preciso dizer que infelizmente na rinoplastia a gente aprende muito na dor e é preciso errar muito para adquirir esse conhecimento. É só quando a gente vê um colapso de válvula que a gente dá importância ao suporte da parede lateral. É com muita giba residual que a gente vê a importância de uma retirada precisa do dorso. É com uma pequena tortuosidade que a gente vê a necessidade do alinhamento perfeito do extensor septal. É com o bloqueio de válvula nasal, a despeito de enxertos de parede lateral, que a gente percebe que é importante observar e tratar aquela recurvatura da porção terminal da cartilagem lateral inferior na válvula interna. São problemas a perder de vista. A rinoplastia é uma cirurgia que não perdoa. É menos de meio milímetro e a gente já tem uma giba residual ou uma simetria de narinas. É um pontinho frouxo, um enxerto mal estruturado e a ponta cai, as narinas colapsam e o paciente fica insatisfeito ou não respira bem. São muitos desafios e ainda mais para quem está acabando de começar. Eu brinco que antigamente eu gostaria de ter uma máquina do tempo só para poder ver o que poderia dar errado na cirurgia que eu estava fazendo, para poder corrigir e não sofrer com uma reoperação. Hoje em dia eu vejo que a máquina do tempo é formada por 3 coisas: documentação, acompanhamento e experiência. É somente fazendo fotos do intraoperatório, vídeos, acompanhando os seus pacientes, é que você consegue analisar o que deu certo e o que deu errado e entender o porquê. E isso vai gerar experiência de uma forma sólida. Outro caminho mais fácil é aprender com quem já passou por muitos erros e acertos e consegue ensinar isso com didática, sem esconder nada, no Virtual Fellow. Por isso que durante toda a minha cirurgia, eu costumo estudar e entender por que eu estou corrigindo determinado problema e o que ele causa se não for consertado. Mas não é só na parte técnica que a gente tem problema. Eu sempre falo para os meus pacientes que para um bom resultado, a gente precisa também de 3 coisas. A que depende mais de nós é a parte técnica. E outras 2 dependem mais do paciente. A absorção de cartilagem e a readequação da pele. Por isso que a gente tem que atentar para pacientes que têm cartilagem frágil ou então que têm tendência a fazer muito edema e fibrose de pele, porque são aspectos importantes e que podem realmente comprometer o nosso resultado. Outro aspecto muito negligenciado é o fato que a gente está operando uma pessoa e não só um nariz. Cada um tem uma história, um trauma, uma expectativa, um nível de exigência, gosto e entre outros. Ou seja, um nariz que para alguém estaria perfeito, para outra pessoa pode ser motivo para processar o médico. Conversar com o seu paciente e entender os motivos e os desejos do porquê ele quer operar o nariz pode fazer muita diferença no resultado final da rinoplastia. A rinoplastia revisional, que é a cirurgia realizada em pacientes que já se submeteram a uma ou mais cirurgias plásticas do nariz e não tiveram resultados estéticos ou funcionais satisfatórios, é muito mais complexa que uma rinoplastia convencional. Nesses casos, a anatomia nasal ela encontra-se alterada e exige um maior conhecimento técnico, científico e artístico do profissional. Então, esse procedimento é de alta complexidade e exige realmente muita experiência do cirurgião. Atualmente, eu estou desenvolvendo um fluxograma da rinoplastia revisional, em que eu detalho passo a passo do que o cirurgião deve fazer frente às inúmeras alterações que são encontradas nesse tipo de cirurgia, como a ausência completa do septo nasal, a ressecção excessiva do dorso, a amputação das laterais inferiores, entre diversas outras coisas que a gente encontra nessa cirurgia. Na rinoplastia revisional, existem alguns mitos que foram criados com o tempo. Por exemplo, nariz quanto mais mexe, pior fica. Os cirurgiões experientes sabem que isso não é verdade. Algumas alterações cirúrgicas realizadas no nariz podem até não ter resolução completa, mas na grande maioria dos casos é possível sim realizar a reconstrução com uma melhor estética e funcional. O que realmente limita o nosso resultado é a pele, porque se ela for muito fina ou inelástica, ela restringe muito o que a gente consegue fazer dentro do nariz. Se ela for saudável, a gente consegue reconstruir praticamente tudo da parte interna com as técnicas da rinoplastia estruturada. Tem outra frase que vocês também já devem ter ouvido, como fiz uma rinoplastia e meu nariz não ficou perfeito, quero reoperar. Alguns pacientes eles acreditam que o nariz e a face são ou têm que ser simétricos, perfeitos. Eles acreditam na magia do cirurgião. Isso não existe. Sempre existem pequenas assimetrias e irregularidades faciais, e eu deixo isso muito claro antes de fazer a cirurgia. Um colega, ele me visitou esses dias para o fellow presencial e ele me disse uma frase muito interessante, que ele fala para os pacientes dele. A rinoplastia é uma cirurgia de troca. Você vai trocar um problema maior por problemas menores, mas seu nariz nunca vai ser perfeito. Obviamente, em alguns casos a gente consegue realmente atingir a perfeição,
mas isso é na minoria. Sempre tem uma pequena depressão, uma pequena elevação, uma pequena assimetria e assim por diante. Mas normalmente isso é muito tolerável se o trabalho foi bem feito e o paciente está ciente dessas possibilidades de antemão. Por isso a importância de uma boa conversa e um bom termo de consentimento. Combinado não sai caro. Nunca vai haver perfeição absoluta e sim proporção, equilíbrio e harmonia. A beleza vem da harmonia do nariz com a própria face. Outro aspecto importante para se explicar para os pacientes é que não existem dois narizes iguais. Cada nariz é único, ou seja, o nariz da Júlia nunca vai ser igual ao nariz da Roberta. Felizmente, com a evolução da cirurgia plástica facial, é possível, na grande maioria dos casos, ter benefícios com a reoperação, ficando o paciente mais satisfeito com a sua aparência, sem estigma daquele nariz artificial, respirando melhor, ou seja, um ganho da saúde física e emocional. Por que eu estou falando sobre reoperações? Porque eu quero que vocês as evitem. E um dos fatores que diminui muito essa taxa, na minha opinião, é de sempre conversar muito com o seu paciente. Afinal, ninguém quer aqui fazer um retrabalho. E é por isso que eu desenvolvi o programa Virtual Fellow. Eu criei inúmeras técnicas, aperfeiçoei outras tantas e criei um passo a passo, uma forma sistematizada de fazer rinoplastia, em que qualquer cirurgião habilidoso e dedicado consiga executar uma rinoplastia com maestria. É também por querer evitar revisões desnecessárias que todos os meus pacientes passam por uma psicóloga antes de operar. No vídeo que eu falo sobre o nível de exigência dos pacientes, eu expliquei alguns dos motivos de por que eu sempre peço para que meus pacientes passem por um acompanhamento psicológico. Basicamente, para relembrar, a saúde de quem quer realizar uma cirurgia plástica precisa estar equilibrada. As expectativas para os resultados precisam ser reais e as pessoas devem fazer a cirurgia porque realmente têm vontade de fazê-la e não porque elas se sentem pressionadas. É preciso saber lidar com essas questões e por isso eu recomendo e muito a preparação técnica do profissional e do aspecto psicológico do paciente para a realização de qualquer cirurgia plástica. A simulação também tem um papel muito importante na hora de diminuir a taxa de reoperações. Eu sempre realizo a simulação na própria consulta e com ela eu consigo ajudar o paciente a entender melhor todo o processo operatório e assim como que pode ser ou não realizado. Eu não sei se todos vocês já utilizam essa ferramenta, mas basicamente por meio das fotografias digitais do paciente, a gente consegue projetar o novo nariz de acordo com o formato escolhido. Na verdade, o formato que eu acabo decidindo com o paciente, dando assim uma base de como vai ser o resultado e possibilitando a escolha em conjunto das melhores técnicas. Qual o principal objetivo? Garantir a satisfação total perante o processo e sanar qualquer dúvida que o paciente ainda possa ter. É importante lembrar que, apesar de ser extremamente útil e recomendada, a simulação computadorizada é apenas uma projeção para servir de parâmetro, já que o resultado final do procedimento também depende de fatores como recuperação, cicatrização e até mesmo a espessura de pele, como eu já disse. No entanto, a grande maioria dos meus pacientes prefere o resultado final do que a simulação, porque com a minha sistematização eu consigo realmente atingir uma proximidade muito grande entre as duas, mas o resultado final fica muito mais natural. Outro fator que parece meio óbvio, mas que às vezes escapa da mente dos cirurgiões, o nariz está no meio do rosto, ou seja, justamente por ocupar a posição central da face, o nariz é o grande responsável tanto pela harmonia facial quanto pela autoestima e a sensação de identidade. Não é incomum eu receber casos revisionais de terceiros em que a paciente relata que ela não se reconhece mais no espelho. Na busca pelo equilíbrio estético, muitas pessoas recorrem à rinoplastia a fim de realizar pequenas, médias ou grandes alterações que se encaixem melhor às suas características e gostos pessoais. A gente precisa trabalhar de modo que o nariz fique natural e trabalhe em conjunto com o restante do rosto. Não adianta o paciente ter um rosto grande, lábios, bochechas grandes e eu mesmo querer um nariz muito pequenininho, não é verdade? Isso acontece muito nas consultas e é normal. As pessoas não têm necessidade de conhecer sobre esses elementos, mas nós, cirurgiões, temos o dever e a obrigação de explicar, argumentar e sugerir a melhor forma nasal para a face como um todo. A gente tem que entender que é comum reoperar, ainda mais num mundo com nível de exigência cada vez mais alto. Antigamente, um paciente que estaria com o nariz perfeito, hoje em dia pode vir para mim achando que aquele nariz perfeito tem uma pequena irregularidade, um pequeno afundamento e ele já quer corrigir. Então isso aí acaba aumentando os níveis de reoperação hoje em dia. E a rinoplastia é uma das áreas da cirurgia plástica mais complexas que existem, mas a gente sempre tem que trabalhar pensando em meios de aumentar a taxa de satisfação e diminuir as taxas de reoperações. Agora eu quero te ouvir, me conta nos comentários o que você achou desse vídeo e se inscrevendo no canal e tocando no ícone do sininho, você será avisado sempre que um conteúdo novo estiver disponível.
Até o próximo vídeo.